Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Que bom ter a sua companhia todas as semanas, aprendendo um pouquinho mais a respeito do santuário. Nós estamos aqui com 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para essa nova temporada do santuário. E estamos aprendendo cada semana um pouquinho mais a respeito desse assunto. Por isso, quero convidar você a tomar a sua Bíblia e se juntar a nós nesse grupo de estudo, onde vamos aprender um pouquinho mais do ministério de Cristo, do fim desse ministério, do juízo e o tema de hoje, o juízo final. Como vai acontecer esse juízo final? Como vai ser o juízo? Em quantas fases esse juízo pode ser dividido? Bom, são perguntas que nós iremos responder no programa de hoje. Por isso, eu quero convidar você a se juntar a nós. E se você quiser conhecer mais desse assunto, nós temos aqui um material muito especial, que é este DVD aqui, ó. Santuário, o Caminho de Deus. É um presente da Novo Tempo para você. Você pode pedir agora através do WhatsApp esse DVD. Basta mandar uma mensagem para nós, dizendo assim, eu quero o DVD Santuário. O número 12 98100 1425, tá bem? Anotou aí? Vai aparecer aqui a legenda para você. Se você quiser acessar a internet para pedir, você pode pedir no site novotempo.com/Bíblia Fácil, no site do nosso programa. Lá você vai encontrar esta imagem, clica nela, preencha ali os campos que vai ser solicitados, os dados postais e vamos mandar para sua casa. Ou se você preferir, em horário comercial, você liga para a gente. O nosso número é 12 21 27 3121. Aí você faz um cadastro por telefone e a gente manda esse DVD para a sua casa. No prazo de 30 dias, no máximo, vai estar chegando para você aí, sem você pagar nenhum custo. Até a postagem do correio, a Novo Tempo paga para você, tá bem? Aqui vamos hoje avançar em nosso estudo do santuário e vamos aprender um pouquinho mais a respeito do tema do juízo. Então, quero convidar você para nós orarmos. Nós temos um hábito aqui. A gente não abre esse livro sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos para aprendermos mais a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos dirija e que nós possamos compreender esse assunto e aplicar os Teus ensinos à nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, vamos avançar com o tema do juízo. Estão lembrados que semana passada nós estudamos um pouquinho sobre a primeira fase do juízo, chamada de juízo investigativo ou pré-advento. E é nessa fase que todos os casos são decididos para salvação ou perdição. Vamos avançar falando a respeito do juízo final. Êxodo capítulo 25, verso 8, é um verso-chave para o tema do santuário. Aqui Deus orientou Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O santuário foi construído para que Deus habitasse com o seu povo, mas também o santuário foi construído para que através de todos os móveis, através de todos os rituais, através de todos os simbolismos, o Evangelho fosse pregado para o povo de Israel e para o mundo de então. Então nós já explicamos para vocês de que todas as cerimônias e rituais do santuário apontavam para a morte de Cristo e para seu ministério no santuário celestial. Cristo viria cumprir não apenas o papel de oferta ao morrer no Calvário, mas também cumpriria o papel sacerdotal e sumo sacerdotal. Este papel sacerdotal, Jesus começou a cumpri-lo no ano 31, quando ele ascende aos céus. E ele esteve lá
até o ano 1844, atuando como sacerdote. A partir do dia 22 de outubro de 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, que nós estudamos aqui, Jesus começou a sua obra sumo sacerdotal. E assim como o dia da expiação em Israel era um dia de juízo, quando o santuário era purificado, Jesus começou o juízo no céu no dia 22 de outubro de 1844. Então, a festa da expiação é a festa em Israel que nos oferece um modelo para a compreensão do juízo. Vimos então que o juízo pode ser dividido em 3 fases: pré-advento, comprobatório e juízo executivo ou final. De 22 de outubro de 1844 em diante, até hoje, nós estamos na fase do juízo pré-advento ou investigativo. Nós não sabemos quando vai terminar essa fase, mas quando ela terminar, o que vai acontecer? Com os salvos, eles vão passar pela angústia de Jacó e depois serem levados para os céus. Os ímpios vão receber as 7 pragas e depois morrerão. E depois deste tempo de angústia de Jacó e depois da queda das 7 pragas, Jesus vai voltar à terra em glória e majestade. E aí até a Miriel leu para nós esse texto semana passada, né? Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o galardão, a recompensa, só será dada quando Jesus voltar. Então a volta de Cristo, ela vai assinalar a recompensa para os salvos e a condenação para os perdidos. Paulo, falando sobre esse evento, escreveu assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando é que os salvos ressuscitarão? Quando Jesus descer dos céus, quando ele voltar. Quando é então que Pedro vai ressuscitar? Que Paulo vai ressuscitar? Tiago vai ressuscitar? Quando é que os personagens da Bíblia, como Davi, Salomão, quando é que Abraão, quando é que eles vão ressuscitar? Quando Jesus voltar. Aonde eles estão? No pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Agora, e quem estiver vivo nesse momento? Paulo diz assim no verso seguinte, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, nós, os vivos. Então, veja, Paulo achava que Jesus voltaria ainda em seus dias. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram no verso anterior. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que é arrebatamento na Bíblia? É quando Jesus voltar, os salvos serão todos levados para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Esse ato de Deus tomar os salvos, pegá-los e levá-los, Paulo chama de arrebatamento. Então não existe arrebatamento secreto, como popularmente se ensina, onde as pessoas estarão aqui e acolá e elas desaparecem sendo tomadas. Não existe isso na Bíblia. E Apocalipse 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte em qual ressurreição? Na primeira. Por quê? Porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele quanto tempo? 1000 anos. Então, o capítulo 20 de Apocalipse introduz para mim e para você uma nova temática: o milênio bíblico. 1000 anos. Quando Jesus voltar a essa terra e levar os salvos para os céus,
vai começar a contar um período de 1000 anos. E o que vai acontecer nesse período? Primeiro, os salvos estarão com Cristo reinando no céu. É o que diz esse texto aí. Os salvos serão levados para os céus e vão reinar com Cristo por 1000 anos. O que é que então começa agora, durante o período de 1000 anos? A segunda fase do juízo, que é a chamada de juízo comprobatório. Agora ela começa. Então, a primeira fase começou no dia 22 de outubro de 1844, se estendeu até o fechamento da Porta da Graça, quando Jesus deixou o santuário celestial. Todos os casos foram decididos para a salvação ou perdição e Jesus voltou. Então, se alguém espera ter chance de salvação, essa chance é agora. Porque quando Cristo voltar, todos os casos já estarão decididos. Agora, olha como o diabo é astuto. Ele tem ensinado por aí uma doutrina dispensacionalista que ensina que as pessoas ainda terão oportunidade de conversão após a volta de Cristo. Olha que absurdo. Aí as pessoas então não tomam suas decisões, mas quando Jesus volta, todo mundo que está salvo e quem está perdido está perdido. Ah, mas eu aprendi que eu teria uma segunda chance depois da volta dele. Você não aprendeu na Bíblia. Ninguém mostrou isso para você na Bíblia, porque não está na Bíblia. Então essa história de que Jesus vai voltar e vai começar um domínio dos 144 mil, o evangelho ainda vai ser pregado, pessoas se arrependerão. Criatividade humana. Ensino do diabo. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que é hoje o tempo de oportunidade, hoje é o tempo de salvação. E quando Cristo voltar, Ele voltará para levar os salvos para os céus. E os ímpios estarão eternamente condenados. Mas, pastor, se eles já estão condenados, por que tem uma segunda fase do juízo? O que é esse juízo comprobatório? Eu vou explicar para vocês agora. Lembra lá no ritual do dia da expiação que 2 bodes eram levados à presença do sumo sacerdote? Um bode era chamado para o Senhor e esse morria, o outro bode era para Azazel e esse era levado para o deserto? Esse bode Azazel representava Satanás. E quando ele ia para o deserto e lá ele morreria, representa o quê? Representa a prisão de Satanás. Quando ele vai ficar por 1000 anos preso na terra, que vai estar completamente deserta. Olha o que diz Apocalipse 20, versos 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Assim como o bode Azazel era levado para o deserto, o diabo vai ser preso e vai ficar na terra, que vai estar completamente desolada e vazia. E então o profeta Jeremias, no capítulo 4, a partir do verso 23, ele diz assim: olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Olhei para os outeiros, para os montes, estes já não existiam mais. As aves dos céus haviam fugido, e nenhum homem havia restado. Então, bode Azazel no deserto era um tipo da prisão de Satanás por 1000 anos. E ele vai estar aqui preso na terra. Por que preso? Porque não tem ninguém para ele tentar. Vai estar ele e os demônios dele. Os salvos estão no céu reinando. Os ímpios estão todos mortos. Ele está sozinho. 1000 anos preso. E durante esse período de 1000 anos, o que é que vai acontecer? Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então veja, os salvos vão reinar com Cristo por 1000 anos, mas eles também vão julgar.
Julgar quem? Os ímpios. Mas, pastor, eles já não estão condenados? Sim. Mas é por isso que essa segunda fase é chamada de juízo de comprovação. Ou seja, é um julgamento apenas para comprovar o motivo da perdição dos ímpios. Olha o que o apóstolo Paulo ensinou. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Quem é que vai julgar o mundo? Os santos. Então os salvos vão por 1000 anos estar julgando todos os ímpios que estão mortos. Ana? Era sobre isso mesmo que eu ia perguntar, sobre esse versículo de Coríntios, que eu tinha lido, eu não tinha entendido. Eu falei, pois como assim? Se nós estamos lá junto de Jesus, como que nós vamos julgar os nossos próprios entes queridos que não aceitaram Jesus? Ia ficar muito difícil para a gente chegar a esse ponto, né? Mas é esse tipo de juízo que a Bíblia fala. Então veja, numa família, se o esposo se salvou e a esposa não, o esposo vai participar do juízo da esposa. Isso. Se os pais se salvaram e os filhos não, os pais vão participar do julgamento dos filhos. Agora, o que vai ser esse julgamento? Cada caso será analisado para se saber o motivo da perdição. Então, os livros de registro serão abertos. Agora, como é que vai ficar essa situação, pastor? E o amor que nós temos pelos entes queridos? Vai ficar assim. Quando eu abrir lá o livro de registro da pessoa que eu amo, e quando eu ver todas as ações que o céu realizou para salvar essa pessoa, quando eu perceber todo o esforço que o céu fez para que esta pessoa se salvasse, e finalmente ela não quis, porque só não vai para o céu quem não quer, nós vamos dizer, Deus foi justo. E não vai ficar em nosso coração tristeza. Por quê? Porque a pessoa não quis ir para o céu. Quem não quer ir para o céu, não vai. E esposo não arrasta a esposa. Esposa não arrasta esposo. Pai não arrasta filho. Filho não arrasta pai. Qual é a nossa obrigação como cristãos? Fazer tudo que estiver a nosso alcance para abençoar nossa família, para que todos sigam para o céu. Mas se a pessoa não quer, ela não vai. Você não tem a condição de forçar alguém a ir para o céu, porque nem Deus faz isso. Deus diz assim, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Eis que tem 2 caminhos, o largo e o estreito. Se quiseres, comerás o melhor dessa terra. É você. É você. Deus nunca vai te forçar nada. Estou eu conversando agora com um ateu que não acredita em Deus. Se você não quer acreditar em Deus, você pode ficar tranquilo. Ele não vai perturbar você. Ele não vai te arrastar pelos cabelos para o céu. Porque Deus criou a mim e a você inteligentes para que nós escolhêssemos o que nós queremos. Você pode escolher duvidar da existência de Deus, mas finalmente você vai colher o fruto dessa decisão, que é a destruição eterna. Estou falando para alguém agora que está me assistindo que não acredita nesse livro, não acredita na Bíblia. Para você o que importa é a ciência, é o que você pode provar por A mais B, é o processo de repetição, é a prova de laboratório. Você não crê nesse livro? Tudo bem. Mas o que esse livro escreve vai acontecer. E se você não acredita nele, a matemática, a biologia, a física e a ciência não vão dar para você vida eterna. Você vai ser destruído finalmente pelo fogo. Mas a escolha é sua.
E ninguém pode forçar ninguém a nada. Mas quando, durante 1000 anos, acontecer a segunda fase do juízo, que é a fase comprobatória, nós vamos analisar caso por caso e vamos saber por que fulano, ciclano não está aqui. Porque todo o esforço foi feito e eles não quiseram. E nós vamos dizer, Deus foi justo. Miriel? Muitas pessoas dizem que um dos motivos para a gente não estar procurando a Cristo nessa santidade é por causa de cegueira espiritual. Que o diabo ele vem para nos tampar a nossa visão, nossos sentidos, para a gente não poder achar a verdadeira verdade. E então eu queria saber como que seria esse julgamento, como que seria o discernimento de Deus e de Jesus diante disso, reconhecendo se realmente essa pessoa foi enganada às vezes pelo diabo, se ele sabe, se tem esse tipo de reconhecimento, como que pode Entendi. ser isso? Leia para mim você a resposta aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 17. Dá uma olhadinha no verso 30 para mim. Leia por gentileza, Miriel, para mim. Atos 17, verso 30. Encontrou? Se você puder ler, Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam? Porquanto não levou Deus em conta o tempo da Ignorância. ignorância. Então Deus, ele nunca vai cobrar o ser humano por aquilo que ele não sabia. Então, se existe alguma doutrina nesse livro que eu não aprendi, Deus não vai me cobrar por ela. Então, não importa o que a pessoa faz, se ela é inocente, se ela é fiel a Deus no que ela conhece, é isso que vai contar para Deus. Vamos supor que você tem aqui um claro mandamento da lei de Deus, que diz que você tem que honrar pai e mãe. Por exemplo, o 5º mandamento. Mas a pessoa não sabia que tinha que honrar pai e mãe e não honrou. Deus não vai cobrar esse mandamento dela, porque ela não sabia. Vamos supor que em alguma parte do planeta a pessoa nunca aprendeu sobre o dízimo. E ela nunca devolveu o dízimo. Tinha trabalho, tinha salário, mas nunca devolveu. Deus não vai cobrar isso dela. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você for para o livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: aqueles que sem lei pereceram, sem lei serão julgados. Nós seremos julgados com base no nosso conhecimento. É por isso que o juízo divino não vai cometer injustiça. Porque não corre o risco de você ser cobrado por algo que você não fazia. E no santuário, isso já estava previsto. Lembra dos pecados cometidos por ignorância? A pessoa cometeu o pecado sem saber que era pecado. Está aí, é um tipo de pecado que a Bíblia registra. Pecado por ignorância. Então a pessoa pecou porque não sabia. Deus não vai levar isso em conta no juízo. Então não vai haver injustiças. Mas a segunda fase é para nós sabermos por que as pessoas se perderam. Por que o ímpio se perdeu. Samantha? Pastor, no caso de nós não temos o conhecimento total da Bíblia hoje, mas ainda assim, o pouco que temos, nós tentamos repassar. E se a pessoa a qual nós tentamos passar, não quero nem saber. Ainda que nós tentamos explicar para ela, essa pessoa ela é tratada como ela tem ignorância quanto à palavra menos do que nós, ou ela simplesmente rejeita a palavra? Você sabe que a palavra pecado, na língua portuguesa, a Bíblia simplesmente traduz às vezes pecado, às vezes iniquidade. Mas no original grego, são 9 palavras para pecado. A gente comumente diz assim, pecado é a transgressão da lei. Só que essa palavra que aparece para transgressão da lei é a palavra anomia. Aquele que quebrou a lei, aquele que está contra a lei. Só que além de anomia, você tem mais 8 termos. E sabe que um desses termos em grego, que para pecado,
ensina que pecado é você não conhecer o que você deveria conhecer. Então, quando eu não conheço, por negligência, o que eu devia conhecer, eu estou em pecado. Eu tive a oportunidade, quiseram me ensinar, mas eu teimosamente disse não, não quero. É um tipo de pecado classificado no Novo Testamento. Então, pecado não é simplesmente quebrar a lei. Por isso Paulo vai dizer, tudo que não procede da fé é pecado. Ana? Se eu fiz um pecado na ignorância, mas agora no conhecimento que eu tenho o direito de pedir perdão desse pecado? O sangue de Cristo te deu esse direito, te assegurou esse direito. Você tem direito ao perdão, porque Ele morreu por todos os pecados. Não importa, Ana, qual tenha sido o pecado. Sabe o que isso quer dizer? Não importa se você estuprou uma pessoa. Você tem direito ao perdão se você pedir. Lembre-se que o perdão de Deus, às vezes, não libera da consequência. E pode ser que você vá parar numa cadeia por causa desse crime. Mas, diante do tribunal divino, há perdão para você. Pode ser que eu esteja falando para alguém agora, aqui no Bíblia Fácil, alguém que cometeu um homicídio. Você tirou uma vida. Você nunca mais poderá devolvê-la. Mas Deus pode perdoar você. Eu estou falando para alguém que roubou. Deus pode perdoar você. Não importa o pecado que você cometeu, por maior que ele seja, por maior que seja a consequência, Deus pode perdoar você. Pode ser que você sofra a consequência desse pecado. É o preço que às vezes se paga. Mas diante do tribunal divino, o pecado pode ser apagado. Porque há perdão para todos. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, vamos entender qual será a terceira fase do juízo. Porque se esta é a comprobatória e a segunda, quando é que ela termina? E quando começa a terceira? Então não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, com o tema de hoje, o juízo final. E quando terminamos o primeiro bloco, nós tínhamos aqui uma pergunta. Minha amiga, Miriel. Continuando sobre os pecados, muitas pessoas se glorificam de falar, eu mantenho os 10 mandamentos, eu não infrinjo nenhum. Mas você percebe que pessoas que mantêm os 10 mandamentos, mas são pessoas que brigam, que causam contenda, que causam diferença, que tem confusão em família, pessoas bravas, revoltadas. Queria saber como que seria esse julgamento perante a esse tipo de situação, de comportamento. Porque muitas pessoas acham que é só seguir a lei, mas esquece esse tipo de conduta, causa revolta em família, revolta no meio que fica. Em realidade, o guardar a lei ou guardar os princípios que a palavra de Deus ensina, tudo aquilo que está ensinado mesmo fora da lei, né? Não estando na lei dos 10 mandamentos, isso pode ser observado na íntegra, só pode ser observado na íntegra quando a pessoa tem uma relação íntima com Jesus. Porque o processo é o seguinte, você se entrega a Cristo e você vive com Ele para Ele te dar condições de obedecer. Você vai a Cristo, é salvo por Ele para obedecer. Você não obedece para ser salvo. Então, quem está tentando obedecer, que seja os 10 mandamentos ou qualquer ensino da palavra de Deus, para alcançar a salvação, está tentando o impossível, está tentando salvação pelas obras. Esse não é o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus?
você vai a Cristo para Ele salvar você. E enquanto Ele habita no coração, você consegue obedecer. Então você não obedece para ser salvo, você é salvo para obedecer. Então você vai perceber claramente a diferença. A pessoa pode não matar, não roubar, não adulterar, cuidar bem dos pais, das mães e não ter amor no coração. Ele pode. Um legalista. Ele guarda os princípios lá, mas ele não conhece Cristo. Ele não tem uma relação com Jesus, não é amigo íntimo dele. Aí vai ter problemas, ele vai tratar as pessoas de qualquer jeito, ele vai pisar nas pessoas, vai fazer o que você acabou de mencionar. Agora, se eu sou um cristão que entendi que eu sou salvo para obedecer e que a salvação é através de Cristo e que a salvação envolve santificação, que obra de uma vida toda, todo dia quando eu acordar, qual vai ser a minha primeira ação? Me colocar na presença dEle. E como eu me coloco na presença dEle? Oração e estudo da palavra. Aí é a presença dEle no meu coração que vai fazer a diferença ao longo do dia. Porque não se engane, você não consegue pecar na presença de Jesus. Toda vez que você peca, você teve que se afastar dele. Ninguém peca na presença de Jesus. Sabe quando você peca? Quando você vai para longe dele. E você sabe muito bem como funciona, porque você, como eu, é uma pecadora. Nós somos pecadores. E a gente sabe exatamente como você começa a ficar longe de Cristo, a ignorar os apelos do Espírito, para então fazer o que é errado. Ninguém acorda assim, hoje eu vou matar alguém. Ninguém acorda pensando nisso. Ele vai se colocando mais e mais longe de Cristo, a ponto de fazer isso. Então, qual é a única segurança nossa para a nossa salvação? Jesus Cristo. É por isso que João capítulo 15 é um dos capítulos mais essenciais da Bíblia. Que disse Jesus lá, eu sou a videira e vós sois os ramos. Você quer ser um cristão real, um cristão fiel, você tem que estar ligado à videira. É conexão com Ele. É o único caminho. Porque se você se conecta a Ele, tudo que esse livro disser, você vai aceitar. Se você se conecta a Ele, a sua vida vai estar em conformidade com a palavra. Se você se conecta a Ele, você vai receber amor, você vai dar amor, você vai receber perdão, você vai dar perdão. Agora, sabe quem é que não ama? Sabe quem é que não perdoa? Sabe quem é que não trata bem as pessoas? É quem não está conectado com Ele. Aí você não tem amor, você vai dar o quê? Você não sente o perdão de Deus, você vai perdoar quem? Aí você não perdoa ninguém. Sim, Ana. Quando nós pecamos e passa alguns minutos, vem um arrependimento bastante forte. Isso seria o Espírito Santo? Claro, é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, quando você estiver andando, você vai ouvir uma voz por detrás dizendo, esse é o caminho, andai por ele. É a voz do Espírito. E Jesus falou que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence do pecado. Não existe a possibilidade de haver arrependimento sem a ação do Espírito Santo. Não há arrependimento sem a ação do Espírito Santo. Eu me arrependi porque o Espírito atuou. Se o Espírito não atuar, não há arrependimento. Só ele produz arrependimento. Só ele produz conversão. Então essa história aí de que nós temos que ficar buscando isso, aquilo, o Espírito tem que estar todo dia na sua vida. Porque sem o Espírito você não se arrepende. Sem o Espírito você não vive na presença de Jesus. Ele é o representante de Deus e de Cristo. Então o contato é com Ele. E o Espírito não é uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Não é uma coisa extraordinária, é o diário. É a busca diária pelo Espírito. Não é um evento único na vida, ele é diário. Nós precisamos do batismo diário do Espírito. Todo dia tem que haver batismo do Espírito. E como eu sei que fui batizado com o Espírito? Se você está vivendo de acordo com a palavra. Se você está amando as pessoas, se você está perdoando, se você está seguindo a ética do reino, ensinada nesse livro,
aí você é um batizado. Recapitulando, durante os 1000 anos, os salvos estarão no céu reinando com Cristo. Os ímpios estarão mortos aqui na terra. Satanás vai estar preso, a terra desolada e vazia, e vai estar acontecendo a segunda fase do juízo. Terminou o milênio, chegamos agora na terceira e última fase do juízo, que chamamos também de juízo final, juízo executivo. O que é isso? Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será o quê? Solto de sua prisão. Por que é que Satanás será solto? Porque os ímpios ressuscitarão. E olha o que diz Apocalipse 28. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número destes é como a areia do mar. Ou seja, os ímpios são comparados em número à areia do mar. Eles todos vão ressuscitar depois do milênio. Mas Cristo não havia falado sobre isso lá em João 5, 28 e 29? Não vos maravilheis disto, disse Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui está a ressurreição do juízo. Então, as duas ressurreições, elas são separadas por um período de 1000 anos. Os salvos mortos ressuscitam na volta de Cristo. Os ímpios, 1000 anos depois. E eles são como a areia do mar. E eles ressuscitaram. E eles vão ser enganados mais uma vez por Satanás. E o Apocalipse diz que eles marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O que é esse fogo eterno aqui? Juízo executivo. Terceira e última fase do juízo. A aplicação da sentença para os ímpios. Satanás, seus anjos e todos os ímpios destruídos pelo fogo. Agora, esse fogo foi preparado para o ser humano? A Bíblia diz que esse fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno que vai destruir os ímpios não foi preparado para o ser humano. Foi preparado para o diabo e seus anjos, diz a Bíblia. Mas por que o ímpio vai ser queimado ali? Porque ele não escolheu. Porque ele não aceitou o oferecimento da graça. Então ele vai morrer junto com o diabo. O pecado tem que ser destruído. O originador do pecado tem que ser destruído. E quem não largar o pecado, vai junto. É por isso a frase que a gente usa sempre. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Sim, Miriel? O diabo sabe dessa profecia? Claro. Ninguém estuda mais profecia que o diabo. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Então é por isso que em Apocalipse 12, 12 diz assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. É porque ele estudou Apocalipse 20. E o capítulo mais triste da Bíblia para o diabo é Apocalipse 20. E ele sendo uma criatura de Deus, de modo algum existe misericórdia, mudança? Houve misericórdia lá no céu quando ele falhou. Lá se manifestou a misericórdia. Lá foram feitos os apelos para que ele voltasse atrás. O céu exauriu todos os apelos com ele lá na eternidade. E quando ele foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, é porque já não havia oportunidade mais para ele. Como nesse momento não há mais também para o ímpio. Ajuda então agora a ressuscitar na segunda ressurreição. Vê aí todos os ímpios reunidos. Ah, mas eu quero agora ser salvo. Ajuda? Não, porque tem um tempo.
Aí você vai para o livro de Hebreus, o que diz Hebreus capítulo 4? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu amigo, você está aprendendo tanta coisa aqui no programa. Se você não acreditar no que eu estou dizendo, você está correndo um sério risco de perder a sua salvação. Minha amiga, de que adianta ter tanto conhecimento em outras áreas se você não domina esse livro? Você pode estar sendo preparada para essa vida, mas condenada para a vida eterna. E eu vou dizer para você, que está há 20 anos numa igreja e nunca ouviu falar sobre isso, saia dessa igreja. Sabe por quê? Porque se em 20 anos ela não te ensinou isso, não vai ser amanhã que ela vai começar a ensinar. Elizabeth, vem aqui um pouquinho. Permita-me. Conheci Elizabeth faz alguns meses, né? 40 e quantos anos, Elizabeth? 42. 42 anos dentro de uma igreja. Você já tinha ouvido falar sobre isso, Elizabeth? Não. Nunca. 42 anos. Mas eu estou muito feliz com ela e com o esposo que estão aqui. Sabe por quê? Porque eles estão aprendendo agora a palavra. O que não aprenderam em 42 anos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Eu sinto em vocês um casal muito dedicado a Deus. Obrigado, Elizabeth. Eu vou dizer para você uma coisa. Dentro de qualquer igreja, não importa a placa, tem muita gente sincera. Filhos e filhas de Deus, que estão vivendo sua experiência com Cristo, naquilo que eles conhecem. Mas existem coisas essenciais nesse livro que você precisa conhecer. E se você está há tanto tempo dentro de uma igreja que não ensina isso, isso não vai mudar. É por isso que Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Eu conversei com Luiz Carlos, né? E Luiz Carlos disse ontem à noite, né? Enquanto nós jantávamos todos juntos aqui, ele disse ontem à noite na mesa de jantar, eu me senti apunhalado, porque me ensinaram uma coisa que não era verdade por quase 4 décadas. E eu e você estamos sendo julgados agora. A primeira fase ainda está em andamento. Nós não chegamos nesse ponto aqui. Ainda há esperança. As coisas podem mudar. Você pode fazer diferente. Você pode agora fazer diferente. Mas tem que começar. Minha irmã Eva. E ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Já. Então já está derrotado, tudo. E agora vai ser eliminado na segunda vinda de Jesus. Vai ser preso na segunda vinda e 1000 anos depois vai ser queimado e destruído. E nessa queimada que vai ser destruído, porque lá em Malaquias fala também, né, da destruição dele. Não vai ficar nem raiz e nem ramo. Nada. Os anjos lá dos céus vão participar desse... Tem mais algum julgamento para ele? Para os anjos ver que foi cumprido? Ou os anjos só estarão assistindo a destruição dele para ver que Deus foi justo? Os anjos de Deus? É. Os anjos de Deus acompanham tudo, desde a expulsão dele. Os anjos de Deus estão vendo o desenrolar da história há milênios. E os anjos de Deus também sabem que esse momento vai chegar. E por que, irmã Eva, que ele tem que chegar? Porque o pecado tem que ser destruído. Nós não podemos habitar para sempre num planeta onde aconteçam injustiças, maldades, violências. Então esse fogo, ele vai queimar
os ímpios, Satanás, seus anjos, vai queimar o próprio planeta. Só que esse fogo não vai destruir o planeta. O que vai acontecer com esse planeta? Renovado. E o mesmo fogo que vai destruir o ímpio, Satanás e os anjos, vai purificar esse planeta. E esse planeta será a nova terra que Isaías viu em visão, que João viu em visão. Isaías 65:17 diz: pois eis que crio novos céus e nova terra, pois as primeiras coisas já passaram. Aqui vai ser o paraíso de Deus. Essa mesma terra que hoje nós pisamos, aqui vai ser a nova terra. E para esse planeta vai vir a nova Jerusalém, que está lá nos céus. As moradas que Deus construiu, como Ele prometeu que construiria. A cidade santa, ela vai descer para essa terra. A capital do universo vai ser aqui agora. E os salvos de todas as eras, desde Adão até o último ser humano que se salvar antes do fechamento da porta da graça, vão se espalhar por essa terra, que será tão bela quanto o jardim do Éden, e nós iremos aqui para todo sempre, na presença de Jesus, dos santos anjos e dos salvos. Nada paga isso. Nada paga. Tudo foi pago por mim e por você. É por isso que Hebreus 10:37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Na ampulheta divina do tempo, nós estamos nos últimos grãos e logo Jesus vai concluir a primeira fase do juízo no santuário. Vai deixar o santuário terrestre, ou santuário celestial, e ele vai voltar à terra. Apocalipse 19 diz que ele vai voltar montado num cavalo branco. E na sua coxa vai estar escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com ele virão todos os exércitos dos céus. O Pai também vem com Jesus. E o Espírito já está aqui. A Trindade trabalhando pela salvação do homem. Esse será o dia mais extraordinário da humanidade. Jesus voltando com todos os anjos. E sabe por que é que todos os anjos virão com Jesus na volta dele? Porque eles terão uma missão especial. Os anjos serão responsáveis por reunir os salvos dos 4 cantos da terra em família. Os salvos vão reunir as famílias que se salvarem. Vai devolver a esposa para o esposo para a esposa, devolver os filhos que você perdeu, devolver os pais que você perdeu, devolver as pessoas que você ama. Os anjos vão entregar para você. E nós vamos agora para o céu. Depois, 1000 anos lá, voltar para a terra. Nova terra, eternidade. Pastor, eu não acredito em nada do que o senhor falou. É direito seu. Você pode. Mas quer um conselho? Se você não acreditar no que eu falei, nem nesse livro, você corre um sério risco de perder o maior presente que Deus tem para nós, que é a vida eterna. Mas se você acredita nesse livro, nesse ensino, abra o seu coração agora. Nadson, Portugal, vai louvar a Deus mais uma vez. E enquanto a gente ouvir essa música, eu queria que você pensasse. Eu já entreguei minha vida a Cristo? Ainda não? Eu preciso então entregar. Faça isso agora. Entregue a sua vida a Cristo. Confia nele. Preste atenção na letra dessa música.
fácil todo dia acordar e enfrentar as lutas sem desanimar, ter certeza da vitória, uma fórmula ou resposta para todos os problemas resolver. Esquecemos que bem perto há um Deus. Como homem ele próprio já viveu e enfrentou dificuldades, até a morte foi levado. Tanto amor assim nunca se viu. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, Ele satisfaz, e na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Esse Deus conhece cada coração e está pronto para bênçãos conceder. É preciso confiança, fé, amor e esperança, uma entrega sem reserva a Deus. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, Ele satisfaz, e na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Nele a vida fim não há de ter. Amém. Obrigado, Nadson. Nele, a vida nunca mais terá fim. Porque eu e você vamos poder viver eternamente. Esse é o maior dom que Deus quer dar ao ser humano. Existem tantas pessoas gastando fortunas, tentando descobrir o segredo da longevidade ou da vida após a morte. A Bíblia apresenta isso como um dom gratuito de Deus, que é alcançado exclusivamente pela fé. Então, se você faz a sua entrega, se Cristo vem habitar no teu coração, Jesus, Ele é a certeza da vida eterna.
Por isso, vamos abrir nosso coração e permitir que Jesus entre, porque se Ele vier e fizer morada, a nossa vida eterna vai estar garantida. Vamos orar por isso? Pai, muito obrigado pela promessa da Tua palavra hoje. Nós podemos ter vida e vida em abundância. Por isso queremos abrir o nosso coração agora e suplicar que o Senhor faça morada em nossa vida. Nós queremos estar entre aqueles que vão herdar a vida eterna quando o Senhor voltar. Por isso nos conserva firmes nos Teus caminhos. Cuida de todos nós. Cuida também desses que nos acompanharam agora através da TV Novo Tempo. Abençoe cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem a gente se encontra para mais um estudo sobre o santuário. Eu vou estar aqui com esses amigos, esperando você. Até lá.